Tem gente que na hora de descansar lembra da pia, na hora de pintar lembra de varrer o chão, como se o bem-estar fosse algo que precisasse ser autorizado. Você já deixou de fazer algo que te fazia bem porque você achava que não merecia? Às vezes a gente aprendeu que só podia parar se tudo já tivesse pronto. Só que o que ninguém nunca contou é que esse pronto nunca chega ao fim, porque sempre alguma coisa vai estar faltando e a gente vai ficando de lado. Para quem chegou agora, eu sou Marquito e aqui a pintura não é sobre apenas técnica, é sobre se permitir estar, mesmo quando parece demais apenas estar. Vamos para nossa arte e enquanto isso eu vou conversando com vocês. E agora vamos nesse momento de desacelerar, nos permitindo viver o momento presente. Vamos criar flores super simples. Aqui eu estou utilizando a caneta Nankin Micron, que é a prova d'água. A gente vai poder pintar por cima dela tranquilamente depois. E aos pouquinhos vamos fazendo os nossos traços. A nossa ilustração, ela é bem fácil de fazer. Experimenta aí e depois me conta como foi sua experiência. Enquanto eu vou desenhando aqui as nossas flores, eu estava aqui pensando, sabe? A sensação de não merecer, ela pode ser tão sutil que a gente nem percebe que é ela que está sabotando tudo muitas vezes. E é interessante, porque ela aparece quando você olha para a folha em branco e quando você vai decidir iniciar a sua arte, de repente vem aquela vontade de lavar roupa. Quando o corpo pede descanso também, mas você pensa que ainda não fez o suficiente, como que você vai descansar se ainda tem tanto para fazer, né? Mas quando a gente vai parando para pensar sobre tudo isso, a gente vai percebendo também que a verdade é que tem gente que desaprendeu a se incluir nos próprios planos. E muitas vezes quando vai entrar na arte, vai iniciar alguma coisa, parece que algo trava. Só que quando a gente para perceber, na verdade, não é a técnica que trava, é o sentimento de culpa. Aquela culpa por estar tirando 20 minutos para si. Mas eu quero te lembrar de uma coisa que mudou tudo aqui para mim, sabe? O autocuidado, ele não se negocia com produtividade. Você não precisa render para ter valor. Por aqui, quando eu comecei a pintar, como prática terapêutica, né? Eu percebi que a minha maior dificuldade não era aprender aquarela. Na verdade, a minha maior dificuldade era me permitir aquele tempo, me aceitar em silêncio, era ficar com o que eu sentia sem tentar ficar consertando tudo, sem tentar consertar os meus sentimentos. Se você também sente isso, uma sugestão simples que eu trago aqui para você. Escolha um lugar na sua casa, pode ser qualquer cantinho, e você deixa ali os seus materiais, e aí você vai combinar com você mesmo. Aqui ninguém precisa merecer. Aqui só precisa estar. E aí esse espaço seu é o espaço sagrado, onde você vai deixar as suas artes fluírem, onde tudo vai acontecer de uma forma leve, de uma forma livre, sem autocobrança, sem ficar no julgamento. É um espaço seu. E olha só, aqui eu estou usando o pincel com reservatório de água. Esse daqui é o pincel da Condor. Eu deixo ele cheio de água aqui dentro e eu vou apertando, olha só. Quanto mais eu aperto aqui, mais vai soltando a água que está aqui dentro. E aqui, agora a gente vai se deixando fluir, trazendo a água, umedecendo o papel, preparando toda essa base para receber as nossas aquarelas. E olha só, vou começar aqui com uma aquarelinha azul. Vou dando algumas leves pinceladas. Aqui as pinceladas eu estou dando como batidinhas. Vocês podem perceber que eu não estou preenchendo todos os lugares onde eu passei a água.
porque eu vou deixando esses espacinhos brancos para ficar essa sensação de manchas. E agora eu vou trazer esse rosa, vou deixar ele se misturando com azul e a grande mágica vai acontecendo, porque as cores elas vão secando e as tintas elas vão se misturando aqui nessa brincadeira. Tanto esse pincel quanto essa aquarela da marca Talens, vocês conseguem encontrar na minha lista de materiais que tá aqui na descrição desse vídeo, viu? Já deixei lá todos os materiais que eu utilizo, que são materiais super acessíveis, porque para iniciar aqui na aquarela terapêutica, você consegue fazer isso com materiais até mesmo escolares. Não precisa comprar nada caro demais para poder dar o seu passo inicial, tá bom? E olha como vai ficando legal. Aqui eu misturei o amarelinho também. Agora as cores elas estão todas se misturando ali. No início fica uma sensação parecendo um grande borrão, parecendo um erro, mas quando a gente escolhe continuar, vocês vão percebendo que tudo vai tomando forma. E é muito bom poder pintar se sentindo livre para isso, sem ficar só naquela preocupação com o resultado final, mas sim escolhendo sentir, escolhendo vivenciar esse processo, esse momento, que é um momento gostoso. Agora eu vou dar leves toques e as batidinhas vão fazendo o respingado aqui na nossa arte. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um papel higiênico para absorver um pouquinho em algumas partes que ficaram com muita água. E aqui eu posso deixar simplesmente secar com o tempo ou eu posso fazer esse processo de absorver. E olha que interessante aqui também. Quando eu coloco o papelzinho, algumas partes ficam mais branquinhas, onde está sugando a água. E eu gosto desse efeito que vai dando também. Fica parecendo pequenas falhas, mas no final traz um ar muito artístico. Agora eu vou dar uma agilizada aqui com o secador para que a gente possa dar continuidade, que eu ainda quero mostrar algumas coisas para vocês, bem legais. Enquanto eu estou secando aqui, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o Clube Aquamoon. A cada lua cheia, a gente faz um encontro ali para desacelerar, para pintar uma arte específica, para trabalhar um tema também relacionado ao nosso próprio autoconhecimento. Então, a cada lua cheia, a gente faz isso junto. Uma aula, uma pintura, uma meditação. E tudo começa com essa lembrança. A lembrança de que você não precisa pedir licença para existir com leveza. A gente simplesmente escolhe, intenciona e se permite viver esse processo. E olha só, tem gente que se recusa o descanso como se isso fosse um luxo. Mas o nosso corpo, ele pede. A nossa alma, ela implora pelo descanso. E às vezes, só a tinta escuta aquilo que a gente tem para falar, aquilo que a gente tem para colocar para fora. Então, se você sentir de participar com a gente do Aquamoon, vou deixar aqui o convite. O link está na descrição aqui desse vídeo. Vai ser muito bom te receber lá com a gente, viu? Será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E olha só, aqui agora eu estou usando uma aquarelinha da Leo Art. Essa aquarela ela é metalizada. E eu gosto de dar umas pinceladas com um toque especial para dar aquele ar artístico, aquela coisa mágica, aquela coisa brilhosa, que quando a gente mexe a arte, dependendo da luz, vocês conseguem visualizar direitinho, sabe como que fica? E dá um ar muito especial. Nossa, eu amo o efeito da aquarela metalizada. Essa aqui também tá lá na lista de materiais, que eu vou deixar na descrição para vocês. É muito bom quando a gente se permite ter esse tipo de momento para o nosso bem-estar. Um momento em que a gente foca no presente, um momento em que a gente trabalha a nossa respiração. E olha só o resultado. Até esse momento, eu ainda vou fazer algumas coisas para mostrar para vocês. Mas eu já gostei muito. Aqui, a gente já poderia até finalizar.
se a gente quisesse. Porém, eu ainda vou fazer algo aqui. Para dar um efeito especial, trazer um pouco mais de luz, iluminação, eu vou usar aqui a minha caneta Posca para fazer algumas bolinhas, fazer algumas linhazinhas, só para dar aquele destaque. E é legal porque, como essas partes aqui elas estão mais escurinhas, quando a gente traz a caneta Posca, você consegue perceber bem o contraste, principalmente nas partes que estão mais escuras. Olha só esse rosinha aqui. Quando eu vou passando, a gente já consegue visualizar com muita clareza. Gosto bastante de usar a caneta Posca para trazer esse ar mais mágico. Então vou fazendo algumas bolinhas, vou brincando, fazendo algumas linhas, alguns traçados. E aqui você vai deixando a sua intuição falar. Você vai simplesmente sentindo, vai curtindo o momento presente. Aqui não tem preocupações. É momento apenas de se expressar, momento de brincar, de se permitir fluir por meio das suas expressões criativas. E enquanto isso, por meio de todo esse nosso movimento criativo, nós vamos nos reconectando com a nossa essência. Vamos nos reconectando com um espaço sagrado, que é esse espaço interior, onde a gente permite que a nossa voz possa ser ouvida de uma forma linda, de uma forma delicada. E agora vou fazer mais alguns respingados. Aqui eu tô deixando a tinta aquarela bem líquida. E aí, quando eu dou os toquinhos, ela sai com mais facilidade. Vou pegando aqui algumas outras cores, agora o azulzinho. E com leves toques, nossa arte já vai ficando lindona. Olha de pertinho como que ficou. Eu amei o resultado e principalmente o momento. É maravilhoso quando a gente se entrega, se permite viver esse processo, né? A cor, ela não te pergunta o que você fez hoje, ela só te recebe. E se você ainda duvida do seu merecimento de ter esses momentos de bem-estar, pinta mesmo assim, só se permita. Porque é pintando que o corpo aprende aquilo que a mente esqueceu. E eu vou reforçar, no Aquamoon, enquanto a gente pinta, a gente se permite viver aquilo que a gente não tem lembrado e que não tem acessado. A cada mês a gente pinta um tema que acolhe aquilo que está guardado. Uma pintura para expressar, uma meditação para sentir e um espaço inteiro onde ninguém precisa provar nada para ninguém, apenas viver o momento. E se você procura por um espaço assim, onde outros artistas estão ali para se multiplicarem e não para competir uns com os outros, esse espaço pode ser para você. Se você sentir que esse tipo de abrigo é para você, o link está aqui na descrição do vídeo. E se hoje você ainda não pintou, mas só de assistir sentiu que alguma coisa ficou melhor aí dentro, então, talvez, até mesmo sem perceber, você tenha se dado aquilo que você merece. Um instante de paz. Eu vou deixar um vídeo aqui logo na sequência, para que você possa dar continuidade nesse universo da pintura terapêutica e mergulhar ainda mais nessa realidade das cores. Te espero lá!